Fala pessoal, beleza? Tá? Esse é o meu primeiro vídeo do canal aqui e eu quero falar um pouco por que eu quero sair do Brasil e por que eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo. Vamos lá por partes. Eu não vejo o país como gerando muita prosperidade. O Brasil, infelizmente, é um país em que os salários são muito baixos. Tipo, qualquer pessoa ali vai ganhar uns US$ 200. Vamos lá. Qual que é o salário do Brasil médio, mais ou menos? R$ 3.000. O que dá isso? Uns US$ 400. Então eu não vejo como prosperar no país, saca? Você trabalha, vai fazer uma jornada de 44 horas semanais e você vai ganhar um salário de R$ 2, R$ 3.000. E não só isso, como o país ele é um país desindustrializado, desculpa aí o meu português, eu também não consigo imaginar conseguindo emprego. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre mim. Eu sou formado em engenharia civil, tá? Me formei lá em 2020. Eu me formei em 2020. Daí eu trabalhei um pouquinho na área, mas financeiramente pra mim não compensava, tá? Então, tipo, o lugar era longe, o salário não era tão alto. Então eu saí da minha área para trabalhar com os meus pais na época e eu nunca mais depois disso consegui voltar para minha área. Então a escolha era trabalhar ganhando pouco na minha área ou sair da minha área e ganhando um pouco mais. Então eu optei por sair e nunca mais consegui trabalhar. E cara, eu simplesmente não consigo voltar para a área de engenharia. Tipo, eu não consigo, nem que eu mandasse currículo e tal. Então o que eu fiz? Por quê? Então, depois de um tempão, eu percebi que, para mim, pelo menos, CLT no Brasil não funcionava. Então, para mim, o Brasil tem três caminhos. O caminho ou você empreende, ok, só que isso é muito caro, muito caro. Eu imagino que para empreender vai o que? Uns 200 mil, tá? Vai uns 200, 220, para você conseguir abrir uma farmácia, um mercadinho, alguma coisa do tipo. Sempre tem uma galera que consegue empreender com pouco. Consegue empreender com nada, com 100, 80 mil, mas eu não faço parte dessa galera. Eu não sei como eles fazem, eu não tenho ideia, não sou tão expert nisso. Para mim, a segunda saída para o país é concurso público. E aqui vem uma outra história triste. Eu até passei em um concurso da PM, tá? Que foi esse ano aqui do vídeo, que finalizou. Só que eu reprovei na parte do ESAF, que é a parte de saúde, por causa do uso do óculos. Eu vou entrar com um recurso judicial para reverter isso, mas já me desanimou. Então, é isso. Porém, ficando no Brasil, eu acho que é a melhor saída para quem não consegue sair do país. Eu acho que é a melhor saída mesmo. Você vai estudar, você vai se esforçar, mas não tem aquele QI famoso que indica, saca? Então, você passa mais pelo seu esforço. Claro que você pode dar para aprofundar, dá para dizer que tem algumas pessoas que entram por meios duvidosos e tal, mas no geral, eu acho que concurso público no Brasil é a forma mais legal, assim, é a forma como é que a gente pode falar? Meritocracia. Então, aqui eu não estou defendendo que existe meritocracia pura, mas é a forma mais merocrática que você tem de prosperar nesse país, ok? Porque é uma forma que você não depende de QI, você não depende de influência, você não precisa ter muito dinheiro, você precisa de tempo. Isso você precisa. Então você precisa ter pelo menos umas 10 horas para se dedicar pro concurso. Mas enfim, isso daí para fazer um vídeo só sobre isso, mas você pode muito bem se dedicar para um concurso mais de base, e aí ele te dá um pouco de estabilidade. Aí você consegue ganhar uma grana legal trabalhando 40 horas e aí você estuda para novos concursos maiores. Então, concurso público, estando no Brasil, é a melhor forma. Mas a gente tá falando aqui de sair, né? E aí você tem a questão de sair. Para sair do país tem várias maneiras e tal. Eu posso fazer um vídeo só entrando em detalhes em cada uma, mas para agora o que eu escolhi foi sair via intercâmbio
intercâmbio de estudo de inglês para Irlanda, tá? Então essa porta está aberta para mim, porque eu tenho dinheiro, ou tinha, não sei, eu já gastei uma grana com isso. Mas, enfim, eu tinha o dinheiro para dar esse passo, então eu optei por parar a parte de concurso e fazer o intercâmbio. Ah, tá, e por que que o intercâmbio para mim faz mais sentido agora, nesse momento? E por que para Irlanda e por que de estudos? Vamos por partes. Bom, primeiro Irlanda, porque é o único país, não é o único, mas é um dos dois países da União Europeia que fala inglês. Temos Malta e temos a Irlanda. A Irlanda, ela tem um salário maior, tá? Eu acho que é o segundo maior salário da União Europeia. Eu acho que perde só para a Alemanha ou... Eu acho que é para a Alemanha, mas eu não tenho certeza agora, tá? Daí, além disso, eu tenho um processo de passaporte europeu que tá para sair. Processinho longo, demorado, demora uns... Acho que eu comecei em 2023 e talvez vai até... Talvez termine só em 2028. Então, temos chão para isso. Mas, ok, isso ajuda, tá? Porque daí, se o passaporte sair logo, eu fico direto na Irlanda, ou eu tenho que ir para Itália e daí voltar para Irlanda, mas daí são países bem perto, então a passagem é barata e tal. E a terceira opção é que o país te permite trabalhar e estudar por 20 horas. Então, tipo, eu posso trabalhar por 20 horas e estudar por até 20, mas meu curso é de 15. E assim, por mais que a galera fale que você pode trabalhar no máximo 20, pelo que eu vi do pessoal falando, muita gente trabalha 40. E pelas contas que eu fiz, eu consegui trabalhar 40, bonitinho, 42 na verdade. Eu consigo ainda juntar uma grana se eu for bem disciplinado. Não sair gastando, festejando e tal. E como a moeda do Brasil ela é fraca e o euro é bem forte, até mais forte que o dólar, você consegue juntar uma grana, e se você juntar uma grana, você consegue até empreender no Brasil. Então, sei lá, se você juntar uns 100 mil, cara, são 100 mil que você consegue jogar pro Brasil, abrir uma empresinha, tipo, além dos 100 mil iniciais, né, que você já teve que investir no intercâmbio. Então, estamos falando de 200 mil no caso. Nem que você tenha que juntar depois um pouquinho mais lá, mais uns 20, 30 mil no Brasil. Mas, cara, já é um bom passo, saca? Você deixa investido lá por um tempinho, já é uma graninha. Você pode, depois desse período, você já vai estar com inglês fluente, ok? E você nem precisa voltar para o Brasil. Como você vai estar com uma graninha boa, você pode ir para o Paraguai, que eu acho que é até melhor. Você tem um pouco mais de liberdade econômica, você tem um pouco mais de privacidade, enfim. Então você não precisa nem sequer voltar para o Brasil. Ou você pode dar um jeito de ficar por lá. No meu caso, eu comentei, né, do passaporte europeu. Talvez eu tenha que ir para a Itália. Mas aí eu meio que saio definitivo do Brasil. Enfim, eu acredito que você morar num país de primeiro mundo, além de uma experiência foda, muito, muito foda, tipo, você vai conhecer novas culturas, novas pessoas, novos lugares, novos jeitos, enfim, você ainda sai com inglês. Não sei se eu vou sair com inglês fluente, eu espero que sim, mas aí você sai com inglês foda e ainda junta uma grana, saca? Então, tudo isso vale. E eu acho, não sei se eu comentei nesse vídeo ou não, mas como eu sou formado em engenharia civil, eu tenho a esperança, mas isso, nossa, isso é improvável, tá? É mais provável que eu não consiga fazer isso, mas se eu conseguir vai ser maravilhoso. De conseguir uma vaga na Critical Skills. Nossa, se eu conseguir isso vai ser maravilhoso, maravilhoso. Então eu vou tentar, eu vou pegar mais ou menos depois de 4, 5 meses de Irlanda, se eu estiver mais estabilizado, eu ver que deu certo, tô com emprego e tudo mais, eu vou tentar uma vaga nas Critical Skills. Para tentar fazer isso, eu vou estar com inglês.
eu já vou estar com um número europeu, que deve ajudar, já vou estar morando lá. E aí eu vou fazer um curso de estação total lá em Dublin. Então eu vou fazer esse curso, ver se eu consigo fazer algum networking na área de engenharia. E daí tentar uma vaga. Mas como eu disse, tá? Esse é o caminho mais improvável. O mais provável ainda é que eu tenho que ir para a Itália para finalizar a minha documentação do passaporte europeu. Ou ainda que também é um caminho bem provável, talvez em parte com a parte da Itália, é que o meu recurso da PM seja deferido e eu venha voltar para o Brasil como policial concursado. Daí, caso eu volte para o Brasil, aí eu, como concursado, aí, cara, eu vou tentar novos concursos e tal. Mas nesse momento, como eu estou fazendo intercâmbio, então vamos pensar numa carreira internacional, tá? E galera, eu acho que é isso. E o porquê, resumindo, você deveria sair é que se você não é rico, se você. Tudo bem, você pode tentar fazer a parte do concurso, mas se você tem uma grana, se você já tem a possibilidade de tirar um passaporte europeu, alguma coisa do tipo, talvez já vale a pena fazer esse passo internacional e tentar, tipo, porque concursos são demorados, requer disciplina e tal. E aí se você já tem como sair do país, talvez já vale a pena fazer esse passo, porque assim, se você ficar no Brasil sem concurso, sem ter dinheiro para empreender, sem um QI da hora, sem ter uma família foda que vai te patrocinar, então eu acho que não faz sentido ficar no Brasil, tentar fazer uma faculdade. Cara, para mim, isso aqui baseado nos meus fracassos, vamos se dizer assim, na minha experiência. Para mim, faculdade para Brasil não vale a pena, tá? Tipo, se você tem se as pessoas vão te pagar uma faculdade, faça, óbvio, mas fazer a faculdade e tentar fazer uma carreira CLT, na minha experiência, eu conheço pessoas que fizeram exatamente isso que eu estou falando, fizeram a faculdade, fizeram uma carreira CLT e se deram muito bem mesmo. Mas pra mim, pelo menos, e na minha experiência, e se eu tivesse voltado no passado, eu não faria, tá? Eu faria de volta a engenharia civil porque não fui eu que paguei, foram meus pais. E eu tenho esperança que a área me ajude na carreira internacional. Mas se eu tivesse que pagar e não tivesse expectativa de sair do país, eu não faria. De novo. E se a ideia é fazer uma faculdade para tentar uma carreira CLT no Brasil, eu não faria, cara. Não faria, eu acho muito ruim, eu acho muito desgastante. A faculdade é puxado, eu diria que é mais puxado que o concurso público, tá? Porque o concurso você estuda do seu jeito, da sua maneira, não tem. Tá, tem a prova lá do concurso, mas a verdade é que você já não tem essa cobrança, você tem que passar. Você sabe que em um momento você vai passar. Mas você não tem que passar naquela prova na faculdade, você tem que passar naquela prova. Se você não passar naquela prova, você perde todo um semestre. Então eu acho bem puxadinho. Então, e você vai no ritmo do professor na faculdade, enquanto no concurso você vai no seu ritmo, seja para mais rápido até para mais lento. No começo, provavelmente, para concurso você vai ser mais lento e depois você vai ser mais rápido. Então, é isso. Então, galera, eu sei lá, não recomendo. Faculdade para CLT Brasil, não recomendo. Ou faz faculdade para fazer concurso, ou faz faculdade para sair do país. Mas não recomendo. Mas tem gente que se deu muito bem, eu conheço gente que se deu muito bem e beleza, vai em frente, mas eu não recomendo. Então é isso, galera. Tenta sair do país, tenta fazer concurso, mas se você tem oportunidade já, se você já tem uma forma de sair, sai, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre como dá para sair do país, além do que eu comentei aqui, tá? Dessa forma inicial. Vou falar um pouco também, aprofundar um pouco mais sobre as formas de sair do país. Não, vou aprofundar um pouco mais também sobre concursos, enfim, sobre um pouquinho que eu sei. E mais importante, eu vou para Irlanda, eu vou para a cidade de Galway, então é um diferencial. Não vou para Dublin,
Então, se vocês querem acompanhar um pouco mais como é a vida no interior da Irlanda, não na capital, e não em Galway, não em Cork, não em Dublin, não em Cork, mas sim em Galway, me sigam aí, se inscrevam no canal, porque eu vou postar mais vídeos, tá? Do meu dia, das minhas dificuldades, de como é conseguir emprego, como está sendo a minha experiência. E vou sair postando, tá bom? E é isso aí, galera. Então, espero que tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo. Vão ter mais, espero eu. E é isso. Deixa um comentário aí, vou responder a todos. Não sei se vai ter algum comentário, na verdade. Enfim, mas se tiver, eu vou responder. Às vezes a gente pode até fazer um bate-papo. Eu vou deixar meu Insta aqui embaixo. Daí mandem lá uma solicitação, se quiserem também. Mandar solicitação de amigos. Eu geralmente entro só nos finais de semana nas redes sociais. Então, se mandarem mensagem, talvez eu responda no sábado ou no domingo, mas eu vou responder também. E aí vocês podem me seguir por lá também, que vai ser legal. Hoje meu Insta tá travado, mas eu acho que vou destravar ele para ter uma comunicação melhor com a galera. E deixa eu pensar. E é isso aí. Abraço a todos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Até mais. Cheers. Bye bye.